Boa noite, irmãos, aos irmãos aqui da igreja e também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo em casa, através da nossa live, né? Então, gostaria aí de agradecer aos irmãos que têm estado conosco aqui, olá, e vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias. Os irmãos sabem que nas quartas-feiras nós estamos numa série chamada Reconstruir. Esse é o nome da nossa série Reconstruir. Então vamos à leitura do capítulo 8 do livro de Neemias. Capítulo 8, e vamos à leitura até o versículo 7. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e aos ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Asbadanã, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, Serabias, e Jamim, e Acube, Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e o povo prestava atenção. Irmãos, nós vamos já no nosso 13º estudo sobre essa série Reconstruir. Então a pergunta hoje está aí, não é? Como reconstruir espiritualmente uma igreja? Você vê que entre como reconstruir uma igreja, nós temos essa palavra aí, espiritualmente. Como reconstruir espiritualmente uma igreja. Eu falei para vocês, né, sobre essa constante em nosso estudo, que o livro de Neemias não é apenas sobre reconstrução física, é sobre reconstrução espiritual. A reconstrução física, que você encontra no capítulo 1, que ele se dispôs a ir e fazer, isso acabou no capítulo 6, e como eu disse, só durou 52 dias. Ele deveria ter feito o que então? Acabou o trabalho? Acabou. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter voltado para casa. Uma das coisas que o rei perguntou para ele, e os irmãos devem estar lembrados, é que o rei perguntou assim: e quanto tempo vai levar isso? Me fala aí, quanto tempo que vai levar isso aí? Se ele tivesse falado entre 2 e 3 meses, então ele teria que voltar. A resposta, meus irmãos, nós não temos a resposta, a gente tem assim, eu determinei um tempo. Então, isso implica que Neemias, ele sabia, eu vou lá para reconstruir os muros quebrados, as portas queimadas, mas tinha uma outra coisa que o Anani e os seus irmãos tinham avisado, no capítulo 1 de Neemias, é que o povo estava em grande
miséria. Meus irmãos, miséria não é só miséria de fome. Pode ser que a maioria das pessoas estavam passando por necessidades, mas a miséria maior é espiritual. Então, ele previu essa miséria espiritual que deveria ser tratada, e por isso ele não voltou, ou seja, a parte assim física do meu trabalho acabou. Agora, a outra parte está apenas começando, né? Então, meus irmãos, a reconstrução física não é a coisa mais importante. Como a construção de um templo não é a coisa mais importante. Por exemplo, nós estamos, já disse isso para vocês algumas vezes, e os mais velhos sabem disso. A Mariazinha sabe disso, a família do irmão Alcide sabe disso, do irmão Flávio e outros mais velhos, como da irmã Sila, tal, que eles estão pisando no mesmo piso de 20, 30 anos atrás, não é verdade? Está aqui, não mudou nada. Essas janelas são as mesmas. Acréscimo dessas grades devido a tantos assaltos. Porque a preocupação dessa igreja sempre foi, não é embelezar o templo, não é fazer um templo bonito, como o pastor João falava, fazer uma casinha de boneca para agradar todo mundo, agradar as pessoas que vêm sentar aqui. Às vezes a gente pode até dar uma melhorada em alguma coisa, mas esse nunca foi o propósito dessa igreja. Se esse tivesse sido o propósito da nossa igreja, nós não teríamos condições de construir onde nós já construímos, seja no Santa Antonieta, seja lá no Jardim Morumbi, seja em Pompeia, seja em Oriente, onde as pessoas hoje também estão abrigadas, mas elas estão abrigadas porque essa igreja tinha uma visão de crescimento, entendendo que em vez de pegar e embelezar o templo, nós podíamos construir mais uma igreja simples, mas um templo onde as pessoas pudessem adorar a Deus. Então, a reconstrução física não é a coisa mais importante. Agora, igreja não é edifício, igreja é um corpo. A igreja é um corpo e a gente pode olhar de fora, né, ou alguém de fora e dizer, que igreja bonita vocês têm. Alguém pode passar por aí e dizer. Bom, para nós eu acho difícil alguém passar aí na frente e dizer, né, uma caixa, né, parece sabe lá o que, não tem cara de igreja como as pessoas costumam falar, não é verdade? Agora, é o material humano dentro dela que vai fazer ela melhor, mais bonita ou espiritual, e suas paredes não vão contar muita coisa dessa história. Por isso, irmãos, a reconstrução física não é a coisa mais importante. Reconstruir aqueles muros era importante, mas não era a coisa mais importante. Temos duas divisões principais em Neemias, você que está aí, né, seguindo na tela, você pode ver. Primeiro, a reconstrução dos muros, que é de parede, né, que durou 52 dias, agora sim, a reconstrução espiritual do povo. Veja o que está escrito aí, esse tipo de trabalho demora quanto tempo? 52 dias? Não, reconstrução espiritual demora muito mais do que 52 dias, do que 2 meses. Quanto tempo leva para reconstruir uma vida? Às vezes leva a vida para reconstruir uma vida. Mas uma vez que a pessoa, ela confia em Deus, ela se entrega ao Senhor, ela entra no projeto de reconstrução de Deus, então ela vai dar esses passos necessários para a sua reconstrução espiritual, para a reconstrução espiritual da igreja. Olha o Israel de Deus, fazia 150 anos que aqueles muros estavam quebrados, em 52 dias foram feitos, só que tem um outro porém, fazia muito mais de 150 anos que aquela nação
ela estava espiritualmente falida, muito mais de 150 anos. E o projeto de Neemias é fazer o quê? Vai conseguir consertar tudo que foi feito de errado em mais de 150 anos? Não, mas ele disse, nós temos que começar. Começar por onde? Aí que vem o título da nossa mensagem. Como reconstruir espiritualmente uma igreja. Então nós vamos aqui no capítulo 8, no versículo 1, e vamos ler o versículo 1, que é muito importante para nós. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Volto à pergunta: como reconstruir espiritualmente uma igreja? Aqui nós vamos ter a resposta no versículo 1. A centralidade da palavra de Deus norteia esse desejo de reconstrução. Norteia toda a reconstrução. Centralidade, ou seja, a volta para a palavra de Deus. Toda vez que tem uma queda, toda vez que tem uma falha, toda vez que tem alguma coisa contrária à espiritualidade, é porque a palavra de Deus foi abandonada em algum ponto. Então, o que é preciso ser feito para reconstruir é voltar sempre para as Escrituras. Volte para as Escrituras. Olha aqui, no versículo 1 está dizendo que essas pessoas, elas estavam nas suas cidades. Se você olhar o capítulo 3, são pessoas de dezenas de cidades diferentes. Elas estão espalhadas ao redor de Jerusalém. E o que elas fizeram? Todas essas pessoas, elas foram para Jerusalém. Não no templo, mas elas resolveram ficar na praça. Todas elas, então nós estamos falando, como se fosse um grande comício, né? Mas aqui é um culto, tá? Mas essas pessoas estão em milhares de milhares na praça, e aí elas querem uma coisa, elas pedem uma coisa, essa grande multidão, elas pedem para o escriba Esdras, diz assim, traga o livro da lei de Moisés. É como se eles estivessem dizendo, é como se os crentes de todas as cidades vizinhas se juntassem aqui, aqui em Marília praticamente não tem praça, né? Notaram isso, né? Uma cidade desse tamanho não tem uma praça que presta. Agora, podia ser, né? Vamos falar de Garça, então, que tem umas praças bonitas lá só tem praça, né? Então, pega lá, vamos todos os cristãos para a cidade de Garça, e aí vai numa linda praça lá, numa das praças centrais, e aí os cristãos dizem para o pastor, traga a Bíblia, traga a palavra. Vejam só, reconstrução espiritual começa pegando a palavra de Deus. Eu estou falando pregando não, eu estou dizendo pegando mesmo. Traga o livro. Olha o final do versículo 1 aí, do capítulo 8. Eles disseram, né, que trouxesse, tem uma tradução que diz, traga o livro. Então, o povo vai se reunir em torno da palavra, porque o verdadeiro reavivamento, ele sempre vem através da palavra de Deus. Pode ser que você, não sei se isso já aconteceu, né? Pode ser que você já foi convidado, pode ser que você passou por algum lugar e leu, assim, olha, é grande avivamento, né? É quarta, quinta, sexta, né? Você vê lá, e aí alguém vai cantar, né? Ou um grande nome que vai pregar, vai falar lá, né? Então, são avivamentos ou reavivamentos que eles chamam, é em torno de show, é em torno de personalidades, mas não fala, olha, grande reavivamento na leitura da palavra de Deus. Melhor, se falar assim, olha, nós vamos ler a palavra de Deus aqui nessa igreja, dificilmente alguém vai vir, mas se falar,
vai ter uma grande concentração de poder e milagres, aí vai lotar. Como é que reconstrói espiritualmente uma vida ou uma igreja? Como é que reconstrói uma família? Aqui está o segredo. Vou ler novamente. O verdadeiro avivamento sempre vem através da palavra. É através da palavra que Deus desperta o povo dele, desperta para amá-lo e para viver para ele, né? Então, é para isso que Deus desperta, é pela palavra. Uma coisa legal que nós estamos vendo no domingo de manhã, nesse final de história de Lucas, porque já estamos no capítulo 24, ou seja, vamos bater a campainha para ir embora desse livro, mas uma coisa legal é que já fazem 3 semanas que Jesus ressuscitou nos nossos estudos, e o critério de Jesus reavivar as chamas de quem estava triste, de quem estava desanimado, de quem já tinha voltado para casa, como os discípulos de Emaús. Eles estão dizendo, vamos embora, acabou, Jesus morreu, não tem nada para fazer, eu pensava que era diferente, eles mesmos falam isso, a gente pensava que Jesus ia reinar e tal, e aí ele não reinou coisa nenhuma, morreu, então nós vamos voltar para casa. Eles voltaram, Jesus foi até a casa deles, vocês lembram? Jesus foi até a casa, eles voltaram embora. Pode ser que uma pessoa saia mesmo, que ela vá embora, como aqueles discípulos de Emaús foram embora. O que Jesus fez para trazer os discípulos de Emaús? Apenas abriu a Bíblia e leu. Isso é o suficiente. Dizem assim, que para bom entendedor um pingo é uma letra. Como é que o Espírito Santo trabalha para reavivar uma pessoa? Como é que o Espírito Santo trabalha para reavivar uma igreja? Vai cair um fogo aqui. Não, a Bíblia nunca fala disso. Nunca, em lugar nenhum. Mas fala que os discípulos de Emaús disseram, não ardia os nossos corações quando ele nos abria a palavra e nos pregava, nos falava. Irmãos, quando você lê a palavra de Deus, acende uma chama no seu coração. É essa chama aqui que está sendo acesa no meio dessas pessoas, no meio do povo. Até agora eles só trabalharam, e agora eles se ajuntam como um só homem, já vamos falar sobre isso, e eles dizem para o Esdras, o sacerdote, você traga a Bíblia. Então, através da Bíblia, através da palavra de Deus, vai acontecer com o povo de Israel a mesma coisa que aconteceu com os 2 discípulos de Emaús, ou as mulheres, ou os apóstolos. Eles vão ter o coração incendiado pelo Espírito Santo. Vamos continuar, né? Tem 2 frases aqui. Primeiro, a tarefa principal da igreja, do ministro cristão, não é entreter, né? Não pense que a tarefa principal do pastor é fazer vocês se divertir quando vocês estão sentados. Isso é até bom em palestras, sabe? Nós temos pastores bons nisso, como aquele Cláudio Duarte. Eu não vou ficar falando mal dele não, porque ele faz boas palestras, né? Mas se ele fizesse isso na igreja dele como pastor apenas, ia ser um problema, porque não edifica muito. A pessoa vai ficar rindo, mas quando se fala do pecado não é para rir, é para chorar. Então, a tarefa principal da igreja, do ministro cristão, não é entreter, mas é anunciar a palavra de Deus. Qual é a tarefa principal da nossa igreja? Qual é a tarefa principal do pastor? É pregar a palavra de Deus. Mas veja essa segunda frase. A segunda frase diz assim, não é? A verdadeira pregação é aquela que demonstra confiança, não no orador. Como assim? A confiança não pode ser nunca no homem. Jamais. E é isso que está dizendo. A verdadeira pregação é aquela que demonstra confiança não no orador, mas na suficiência das Escrituras. Então, quando eles falavam para João Batista, que foi um dos maiores oradores que esse mundo já teve, você é o Elias? Não. Não, eu já disse que eu não sou o Cristo. Olha, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. O
que ele fazia? Ele tirava todo o foco dele. Ele disse uma outra frase: é importante que ele cresça e eu diminua. Então, João Batista, ele está aí, olha, né? A verdadeira pregação é aquela que demonstra confiança não no pregador, não na pessoa que fala, mas na suficiência das Escrituras. É por isso que, às vezes, uma pessoa vai vir aqui na frente, ele não é um seminarista, ele não é um bacharel em teologia, ele nunca estudou muita coisa, mal ele sabe ler às vezes, ou ele nem sabe ler, decorou algum versículo da Bíblia, e ele vai lá, e a suficiência das Escrituras, os versículos que ele sabe decorado, é suficiente, poderosamente suficiente, para quê? Para transformar vidas, Muitas pessoas aprenderam a ler, depois de se converter, né, porque eles queriam aprender a ler a Bíblia, mas antes disso eles já tinham ganho muitas almas para Jesus. A pregação que edifica, meus irmãos, segue o padrão da leitura, da explicação e do entendimento. Nós temos que ler, alguém vai ler, aí alguém vai explicar, e aí tem a resposta humana, né? A resposta dos ouvintes a essa pregação. Então, esse é o padrão. Mas aí tem uma outra coisinha, né? Que é pregações rápidas. Será que é o próximo aí, Felipe? Né? Não é o próximo, então eu tenho que virar do outro lado aqui, né? Reuniram-se como um só homem, tá bem, não é? Quem que se reuniu? Todas essas pessoas que vieram de todas as cidades. Você tem um monte de rosto aí, muita gente. E o que aconteceu? Está acontecendo, né? Está aqui no meio do versículo 1, ajuntou-se como um só homem. Apesar de ter tanta gente no capítulo 3, ali você tem tantas pessoas. No capítulo 5, tem classes diferentes, tem ricos, tem pobres, tem credores, tem devedores, tem gente de todo tipo, capítulo 3 e capítulo 5. Apesar de ter tanta gente, meus irmãos, é dito aqui que eles se ajuntaram como um só homem. O que significa isso? Que todos estavam ali para fazer a mesma coisa. Quando fala que é um só homem, ou seja, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui com um propósito. Qual o propósito? Ouvir a palavra de Deus. A igreja é um corpo e esse corpo tem que estar unido. E aqui há uma coisa muito séria dentro das igrejas. Irmãos, a igreja, por menor que seja, se ela for um reino dividido, o que Jesus disse? Que ela não consegue sobreviver. Por menor que seja a igreja, não tem casa, na tua família, se a tua família estiver dividida, ela não consegue sobreviver. Por isso, Paulo aos Filipenses fala que a igreja tem que ter o mesmo ânimo. Lembra que ele fala isso no capítulo 2, né? Mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. A pregação de uma igreja deve ser uma só. E a igreja tem a doutrina dela. Uma igreja conservadora, batista, como a nossa, ela tem a sua doutrina. Ela tem o conhecimento da palavra de Deus a respeito de assuntos que ela crê que é importante. Por isso, cada irmão, não estou dizendo o pastor apenas, o pastor ele deve ser sim o promotor disso, mas cada irmão tem que zelar pela doutrina da sua igreja. Se uma pessoa vem e começa a ensinar diferente, ou ela tem que ser convidada a sair, ou a gente tem que sentar, conversar com ela e reensinar. Se ela não quiser aprender, aí ela tem que ser convidada a sair. Não tem jeito, porque senão fica um reino dividido. Ela poderá ser útil para outro lugar, outra igreja, mas dentro da nossa, para dividir o corpo, ela não vai ser útil. Então aqui, todos se reuniram como um só homem. Agora, essa multidão que está reunida como um só homem, milhares de pessoas, o que ela quer, nós já falamos, traga o livro. Final do versículo 1, eles pedem a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro. Então, irmãos, é aquela ansiedade, o desejo, queremos ouvir a palavra de Deus. Que livro que é esse? Bom, é explicado no versículo 1,
a lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado. Então não é qualquer livro. Naquele tempo não tinham todos os livros da Bíblia como nós temos, tá? Então, alguns livros já existiam, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Provavelmente Josué, Juízes, e talvez um livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Pode ser que havia alguns livros já compostos, mas a palavra de Deus não estava completa. Ainda faltavam muitos livros para serem escritos. Por exemplo, você tem profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, e eles profetizaram. E essas pessoas, meus irmãos, já tinham seus livros, mas talvez não era corrente ainda. Até chegar Malaquias, olha, Malaquias nem estava vivo quando eles estavam lendo esse livro. Ou seja, o Velho Testamento ainda não estava completo. Então eles tinham que ler o que tinha. Depois ficou completo com Malaquias. Depois nós tivemos até o Apocalipse, de Mateus e Apocalipse. Hoje, se falar assim, traga o livro, aí nós sabemos qual livro que é. Qual livro que é? A Bíblia, a palavra de Deus. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Não tem um que é melhor que o outro, tá? O Velho não é melhor que o Novo, e nem o Novo é melhor que o Velho. Os dois testamentos fazem um livro. Por isso nós cremos no livro que é a palavra de Deus. Olha, o povo de Deus ama a palavra de Deus. É por isso que eles pedem, tragam o livro. Eu acho meio estranho, né, um crente falar que é crente e ele não ama a palavra de Deus. Se ele não ama a palavra de Deus, então como é que pode ser? Quantos livros tem mesmo a Bíblia? 66, correto? Os 39 do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento. Então nós temos os 66 livros. Você tem que amar cada um desses livros, porque o povo de Deus ama a palavra de Deus. Aí tem esse versículo no Salmo 119, não é? Que eu acho muito lindo. Aliás, aquele trecho do Salmo 119, todo ele é muito lindo, mas ele começa assim: ó, como eu amo a tua lei. Como eu amo, não é? Quanto amo a tua lei, é minha ocupação ou minha meditação todos os dias. Ele está dizendo que ele ama a palavra de Deus, e porque ele ama a palavra de Deus, a mente dele, o coração dele, o ânimo dele, o sentimento dele está todo voltado para a palavra de Deus. Então essas pessoas, meus irmãos, elas estão cansadas de trabalhar no muro, mas elas vão mostrar para nós que mesmo cansadas, elas têm disposição de ler a Bíblia, ou pelo menos ouvir a palavra de Deus. Para quem que o Esdras leu? Aqui no nosso texto do versículo 2, diz que trouxe a lei perante toda a congregação de homens e de mulheres, e todos os que tinham entendimento. Até essa frase aqui, os que tinham entendimento. O que isso significa, né? Que, meus irmãos, 3 classes estão reunidas: homens, mulheres e os que tinham entendimento. Quem são essas pessoas que tinham entendimento? Veja só, nós temos, cadê o menino aqui? Cadê? Tá, o Jonathan está aí. Cadê o Jonathan? Não estava aqui, está aqui o Jonathan, né? Antigamente a gente estava acostumado a ver o Jonathan lá atrás ou no banheiro. É assim, correto? Hoje, com prazer, ele entra, ele senta, ele fica quieto. Mas você sabe por quê? Por 2 motivos, né? Primeiro, porque os pais insistiram, não desistiram de trazer ele para a igreja. E porque a igreja ama esse menino também, e ama toda a família, como nós nos amamos uns aos outros. Olha, o trabalho de ouvir a Bíblia não é trabalho do pai ou da mãe, é o trabalho da família. Os pais, eles precisam fazer por onde que os filhos escutem a palavra de Deus. Eles têm que estar ali, né? Junto com eles, tal. É um trabalho fácil para manter a criança? Não é um trabalho fácil. Se fosse fácil, né? Então tá todo mundo dando risada. Não é. Quem tem filho pequeno sabe que não é. Mas os pais, eles têm que se esforçar.
Os pais têm que lutar. O filho, ele tem que sentar perto do pai e da mãe e ouvir a palavra de Deus. É assim. É claro, meus irmãos, nós temos às vezes algumas crianças que são, um pouco mais difíceis, outras nós sabemos que tudo existe uma complexidade muito grande, mas a gente vê o esforço das famílias do que? De manter. Então, vamos dizer, aquelas criancinhas pequenininhas, a Valéria era pequenininha, a mãe dela contava, mas o pastor João contava e a dona Alta também contava essa história, para mostrar que essa história não é de mentira, é uma história verdadeira. Mas diz que a Valéria gostava de sair andando, né, Valéria? Ela pequenininha, ela saiu andando aqui, começou a fazer festa aqui na frente do pastor João, Aí, o pastor João pegou a criança e levou lá para a mãe, e tal. Está aí, está até hoje sentado na igreja, está até hoje sentado. Mas a mãe dela foi humilde o suficiente para quê? Para entender o quanto o pastor amava aquela família, para querer que aquela criança ouvisse a palavra de Deus o mais pequena possível. Irmãos, essa é a nossa luta como família. Para quem ele está lendo? Para homens, para mulheres e para crianças. Incentive a sua criança a ouvir. Por quê? Porque quando os pais desprezam a capacidade de uma criança de ouvir a palavra de Deus, ela está desprezando coisas que ela desconhece. O pai e a mãe sentam aí, às vezes ele está com a cabeça a mil, preocupação, que vai comer, que vai beber, água, luz, estou mentindo, Às vezes a pessoa já vem do serviço, já vem com a cabeça quente, Ou jantou, veio correndo para a igreja, não é fácil. A criança, ela só vem para a igreja, entenderam? A cabecinha dela está limpa, entendeu? A cabeça dela está purinha. Então, ela está ali com aquela, ela é distraída, tudo não sei o quê, até que ela escuta uma frase. E para ela escutar uma frase e se converter, é assim, é rápido. Então, não despreze, nunca despreze a capacidade das crianças de ouvir a palavra de Deus, incentive a criança a ouvir, o pai e a mãe, os dois têm que entrar num acordo, tem que fazer mais ou menos que nem o Josué está fazendo aqui com a Paula, põe as crianças no meio, um fica de um lado, fica cercando ali, você está entendendo? Um fica de um lado, outro fica do outro, cerca, acabou, Faz uma cerquinha aí. É assim que funciona, com todas as famílias. Agora, e o povo? O povo ouviu com atenção a palavra. Tanto irmãos, que você olha no versículo 2, o sacerdote trouxe a lei, assim, diante de homens e mulheres e todas as crianças, para ouvirem, e leu nela diante da praça que está na porta das águas, desde a alva ao meio-dia. Olha essa frase. E leu desde a alva ao meio-dia. O povo ouviu, mas ouviu com atenção. Repare bem, Eles se reuniram desde a alva, desde as 6 horas da manhã. Esse pessoal se reuniu. Sabe que hora que eles foram parar de pregar? Meio-dia. Das 6 ao meio-dia. Parece cansativo, Parece cansativo. 6 horas de mensagem da palavra de Deus. Hoje não daria certo, eu acho, Não daria, porque você fala 1 hora aqui, o pessoal já cansa e coisa e tal. Aquele pessoal, eles vieram para ouvir, com sede para ouvir. E aí o Esdras tem prazer de anunciar. Não é cansativo, irmãos. E quando você achar que a mensagem de Deus está demorando, quando você achar que a mensagem de Deus é cansativa, lembra o seguinte, Você vai ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus, correto? Olha, imagine quanto tempo Jesus gastava só orando por você. A Bíblia diz que ele ficava a noite inteira, ele passava a noite orando por você, tá? Jesus, na cruz, ele não ficou 1 hora e 15 minutos, 1 hora e meia, que é a duração de um culto. Ele ficou quanto tempo? Ele ficou 6 horas na cruz. Então, se ele pôde ficar 6 horas na cruz, sem reclamar, para te salvar, você pode ficar 1 hora de pé ou sentado, alguma coisa assim, você pode ouvir a palavra de Deus. E tem mais uma coisa,
Ninguém reclama de ficar 2 horas assistindo um filme na televisão ou um jogo de futebol. Pelo contrário, acaba o horário lá, né, no meio tempo, né, tá no intervalo. É uma briga, não é para ninguém estar no banheiro, não é para ninguém estar em lugar nenhum, é para a comida estar pronta ali. Tem que acontecer tudo em 15 minutos, tem que fazer para voltar a assistir o segundo tempo bonitinho. Não pode, né? Tem que estar tudo liberado, porque senão tudo entra em crise, tem briga. Eu estou mentindo, né? É assim que funciona. Por quê? Porque você tem prazer de ver o teu futebol, você tem o prazer de ver o seu filme, a sua novela, a sua internet, sabe lá o quê. E o dia que você tiver prazer de ouvir a palavra de Deus, não vai te cansar, não vai ser uma coisa cansativa, você vai ter prazer. Aí sim, né? A gente falou de pregações rápidas, é uma pergunta aqui, porque está na moda hoje. 5, 10 minutos para arrebentar 15, né? Aí a pessoa vai, tem alguém tocando para ele, né? E a pessoa já está treinada também, estão em sintonia, ele com o músico aqui está em sintonia. Ele fala, o camarada toca mais alto ou mais baixo, conforme o tom de voz, aqui tem que ser tocante, é jogo rápido, sabe? É jogo rápido. Esse tipo de mensagem rápida produz o quê? Os famosos cristianetes, né? Os cristianetes não servem para muita coisa, porque não tem muita palavra lá. Tem que ter palavra, tem que ter raiz. Senão não funciona. Essa geração preguiçosa de ler e de ouvir a palavra de Deus. A gente tem uma geração preguiçosa para ouvir e para ler. Mas muito disso vem... imagine, irmãos, se uma pessoa vem de uma igreja diferente da nossa, que tem lá 1 hora só de música, 1h15 só de música, e música mesmo, boa. Não estou falando música ruim, é música boa, sabe? A música é tudo profissional lá na frente, correto? Aí tem o momento do testemunho, tem o momento do outras coisas lá, e leitura de um monte de coisa. Aí é o momento da palavra. O momento da palavra é 15, 20 minutos, acabou a palavra, aí vem de novo, música de novo, e vamos embora, né? 2 horas de culto, 2h30 de culto. Aí a pessoa vem para uma igrejinha batista, no fundo da cidade, no fundo de vila, né? A pregação dura 1 hora. A pessoa não aguenta. 2 hinos, está errado, essa igreja está errada, né? A palavra é que produz vida. A palavra de Deus transforma vida, ela dá vida, ela edifica a sua vida, a sua alma, a vida da sua família e vai edificar a vida da nossa igreja. Crentes firmes são crentes que leem a palavra, creem na palavra, adoram a palavra. No seminário tem um lema no seminário, que é assim: eu leio, eu creio, eu adoro. Eu levei esse lema para o seminário do centro uma vez, quando eu fui professor, né? E quando tinha umas perguntas absurdas e a gente tinha que voltar para a Bíblia, eu fazia o aluno ler o lema. O lema da nossa aula qual que é? Eu leio a Bíblia, tá? Aí você tem que decidir se vai crer ou se não vai crer. Se não crer, já sai da minha aula, tá? Você crê na Bíblia? Creio, então adore, tá bom? Você leia, você creia no que você está lendo e você adore a Deus pela verdade que Ele te falou. Aí, meus irmãos, muitos problemas, eu não tinha problema na minha classe, e olha que era uma aula de teologia sistemática. Muitos alunos daquele seminário, eles vieram para a nossa igreja, pelo menos ouvir a palavra de Deus. Esse aqui ficou, que é o irmão Marcos, né? Ele foi aluno, lá no primeiro e no segundo semestre de aulas de teologia sistemática. Então esse era o lema: você tem que ler, você tem que crer, você tem que adorar a Deus na beleza da sua santidade, correto? Então uma outra coisa, essas pessoas elas honram a palavra de Deus. No versículo 4, Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Opa, por isso que eu não troco o meu, tá aqui, é bíblico, né? Estava sobre um púlpito de madeira, né? É claro, meus irmãos, que é um tablado, tá certo? Mas aqui o meu aqui, para dar um charmezinho, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão, tinha um monte de gente, tinha 13 pessoas ao seu lado, né? Versículo 5,
Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se fez de pé. É uma coisa que talvez a gente tenha que começar a fazer aqui na nossa igreja, né? Na hora da leitura da palavra de Deus, todo mundo ficar de pé, pelo menos na leitura dos salmos ou na leitura inicial da palavra do Senhor. Pode ser que a gente introduz, isso aqui é bíblico, né? Isso aqui não é normativo, mas é muito elucidativo, ajuda muito, tá certo? Não tem uma lei de Deus dizendo que tem que fazer isso, mas aqui nós temos um bom exemplo para a gente poder ficar de pé na leitura da palavra, pelo menos na leitura inicial. No versículo 6, depois que ele abre a Bíblia, então vamos pela ordem. Ele sobe no púlpito, do púlpito ele vê todos, e todos vê ele. Eu visitei 2 igrejas menonitas, praticamente centenárias, lá no sul do Brasil, numa viagem que eu fiz com o pai do Hannes. E eu não me lembro se eu levei minha família uma vez para ver também, mas quando você entra lá dentro daquela igreja, na igreja menonita, a igreja é igual, os bancos vêm até aqui assim, sabe? Tem bastante. Aí o pastor, ele fica, tem uma portinholinha, ele fica para cima assim, sabe? Ele vê todo mundo, não tem jeito de não ver ninguém, ele vê todo mundo, todos são vistos, e todos podem vê-lo. Às vezes, tem pastor que até, né, não estou criticando não, mas coloca um tablado assim, vai conversando com todo mundo lá. Mas quem está de frente já não consegue ver ele, correto? Aí ele passa a ser o personagem, né? É o tipo o desfile aí né, de roupa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, né? Mas tira um pouco da atenção da palavra. A coisa mais importante no culto é o ensino da palavra. Nada deve tirar a atenção da palavra, muito menos a figura do próprio pastor, jamais. Então ele sobe no púlpito, ele abre o livro, tá? Ele não vai lá para ler uma apostila, ele não vai lá para falar, né, das coisas que ele viu no jornal, não, ele vai abrir a Bíblia, e aí por fim, meus irmãos, as pessoas se levantam, honram a palavra de Deus. Lá no final do versículo 5, todo o povo se pôs de pé. Aí ele faz o quê? Ele louva ao Senhor. Talvez ele falou algumas palavras: bendito seja Deus, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Nosso Deus bom, santo, nosso Deus uno. Olha, irmãos, ele pode ter exaltado Deus ali no meio das pessoas, e então as pessoas disseram no versículo 6, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Amém, amém. Eles honram a palavra de Deus. Quando o pastor Esdras, ou o escriba Esdras, ou, como está lá, o sacerdote Esdras, quando ele pegou a Bíblia, ele louvou a Deus, o povo disse amém, amém. Ou seja, eles estão dizendo, nós concordamos. Entenderam o que quer dizer amém? Amém quer dizer, nós concordamos. Assim seja, quer dizer amém. Então, toda vez que alguém subir nesse púlpito, ou você estiver numa igreja e alguém subir naquele púlpito, você diga o quê? Amém. Assim seja, que a palavra de Deus seja pregada. Se pregar alguma coisa fora da Bíblia, não diga amém. Tá? Aí você não precisa dizer amém. Você tem que, né, você não fale amém para aquilo que não é da Bíblia, tá bom? Se alguém falar que não é só Jesus que salva, você não diga amém. Como é que você vai dizer amém para uma coisa dessa, tá? Então você tem que conversar com o seu pastor e falar assim, olha, não deixa mais essa pessoa pregar, porque ele não está ensinando a Bíblia, não é verdade? Não diga amém, só diga amém para a verdade. Então, irmãos, quero terminar aqui, tá? Semana que vem nós vamos continuar no versículo 8, que é tão importante. Mas hoje nós falamos que como é que se reconstrói a vida espiritual de uma igreja? Começa pela leitura da palavra de Deus.
A palavra de Deus é o centro de todo esse capítulo 2. Aqui eles pedem que tragam a palavra. O pastor traz a palavra. Ele lê a palavra e as pessoas dizem o quê? Amém, amém. Então você quer reconstruir a sua vida? Você quer reconstruir a vida espiritual da sua igreja? Se a gente quiser, meus irmãos, a gente pode cair na onda dos homens, né? A reconstrução espiritual, ela não é segundo os homens, ela é segundo Deus. Né? Vamos reconstruir a vida espiritual da nossa igreja. Ah, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Calma lá. Você não tem que achar nada. E nem o pastor tem que achar nada. Nós não estamos aqui para achar nada. Como é que faz uma reconstrução espiritual? Como uma igreja se reconstrói espiritualmente? Como uma vida se reconstrói? Eu falei, Jesus usou o quê? A Bíblia, para acender as chamas do Espírito, novamente no coração dos seus apóstolos. Aqui, no tempo do Neemias, no tempo do Esdras, ele poderia fazer outras coisas, mas ele fez o que Jesus fez. Ele fez o que Deus faz, que é pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, e vamos tentar entender a Bíblia, e nós vamos praticar, nós vamos cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Não se sujeitar aos achismos humanos, por mais espirituais que eles pareçam. Porque quando parece uma coisa espiritual e contradiz a Bíblia, não tem nada de espiritual. Então, irmãos, vamos aí na nossa jornada. Semana que vem nós vamos continuar, esse é o assunto da semana que vem também, como reconstruir espiritualmente uma igreja, tá? Então vemos a primeira parte, semana que vem a gente vai continuar.